Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Malaquias, capítulo de número 3, versículo 13 ao versículo 18. Malaquias, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18. Esse texto é muito especial também porque eu tive a oportunidade de pregá-lo no seminário. Caso você não saiba, o pastor presbiteriano tem que fazer um curso, uma faculdade de 4 anos, e nessa faculdade a gente aprende sobre pregação também. Nós temos que pregar para sermos avaliados. Então eu tive que pregar esse sermão para meus colegas, mas tive que pregar para um professor que estava olhando tudo que eu estava falando e fazendo suas anotações. Então é um texto especial que eu tive a oportunidade de pregar no seminário e posso agora pregar também para a amada igreja. Eu espero que a igreja seja um pouco menos severa do que o professor. Malaquias capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Eu estarei lendo, os irmãos acompanham em suas Bíblias. Todos encontraram? Assim diz a palavra de Deus: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ao decorrer da história humana, diversos artistas se destacaram honrosamente na produção de belíssimas pinturas. Pinturas essas reconhecidas pela comunidade artística como verdadeiras obras de arte. Só que, ao mesmo tempo em que existe a apreciação pela autenticidade e pela originalidade desses pintores tão talentosos, ao mesmo tempo em que existe isso, existe também o problema da falsificação de obras de arte. Ao longo dos anos, diversas pinturas renomadas foram sendo falsificadas por pessoas que tinham o intuito apenas de obter um lucro pessoal, um ganho financeiro pessoal com aquela falsificação, com aquela empreitada. Só que, apesar disso, existem maneiras de se identificar se uma determinada pintura ela é verdadeira ou não. Como, por exemplo, a análise dos materiais que são utilizados na obra, também a observação de desgastes decorrentes do seu envelhecimento natural, como também o estilo e as técnicas que são conhecidas do artista que produziu aquela determinada pintura. O fato, meus irmãos, é que aquilo que é autêntico, aquilo que é genuíno, aquilo que é verdadeiro, sempre carregará consigo marcas que o diferenciarão daquilo que não é verdadeiro. E nós podemos ver algo assim no texto que nós acabamos de ler. O profeta Malaquias, como nós já vimos outras vezes, embora não tenhamos muitas informações sobre ele é o homem que Deus levanta para chamar o povo a um culto e a um serviço que são corretos diante do Senhor. Ele surge aqui como uma espécie de voz solitária, chamando o povo ao arrependimento, sendo então o último profeta, o último mensageiro do Antigo Testamento. O livro escrito por esse profeta apresenta uma estrutura muito singular, que nós já vimos ao decorrer dessa caminhada,
que é utilizada ao longo de todos os seus 4 capítulos, fazendo com que Malaquias ele acabe tendo um destaque especial dentre os demais profetas. Essa estrutura que se encontra em todo o livro apresenta uma situação em que constantemente Deus está entrando em diálogo com o seu povo, Deus está conversando com o seu povo, de maneira que Malaquias acaba servindo como um mediador desse diálogo. Deus está falando com Israel, e o instrumento através do qual Deus fala é o profeta Malaquias. Essa estrutura se dá basicamente em 3 passos. O primeiro passo é o momento em que Deus faz uma declaração ao povo. Deus diz alguma coisa ao povo. O segundo passo é quando o povo questiona essa declaração de Deus, como se ele não tivesse cometido erro algum, como se ele fosse inocente. E o terceiro passo, logo em seguida, é quando Deus responde o questionamento desse povo, apresentando os motivos que o levaram a trazer a primeira declaração. Aqui, meus irmãos, os israelitas estavam desanimados. Há 100 anos, eles haviam retornado do cativeiro babilônico. Lembre-se que eles ficaram escravizados na Babilônia por muito tempo, por 70 anos. E há 100 anos eles já haviam retornado para a sua terra. Só que as promessas de restauração, de salvação, de reconstrução que foram feitas por Deus, principalmente nos profetas anteriores, essas promessas aparentemente não estavam se cumprindo. Por causa disso, o povo começou a perder o apreço pelas coisas de Deus. Por causa disso, o povo começou a buscar os seus próprios interesses, os interesses do seu próprio coração. O culto a Deus se tornou superficial, se tornou mecânico, se tornou vazio. O povo começou a afundar no pecado, o povo começou a abraçar práticas pecaminosas que desonravam o nome de Deus. Mas apesar dessa situação caótica, ainda era possível identificar no meio do povo aqueles que permaneciam fiéis a Deus, tanto pela maneira como eles agiam, as suas atitudes, quanto pela maneira como Deus se pronunciava a respeito deles. Existiam marcas bem especiais que comprovavam isso. É por isso, meus irmãos, que nesse momento nós iremos refletir sobre esse assunto, as marcas de um servo autêntico. As marcas de um servo autêntico. E aqui se encontram 2. A primeira marca de um servo autêntico é que ele se abstém da murmuração. O servo autêntico de Deus, ele se abstém da murmuração. Isso se encontra do versículo 13 até a primeira parte do versículo 16. Vá acompanhando comigo em sua Bíblia. Mais uma vez, surge a estrutura que, como nós já falamos, se faz presente em todo o livro do profeta Malaquias, onde Deus faz uma declaração, o povo questiona essa declaração e logo em seguida o Senhor responde a esse questionamento. E a declaração de Deus se encontra no início do versículo 13, se você observar, o texto diz: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. A ideia é que palavras completamente hostis estavam sendo ditas, coisas terríveis estavam sendo ditas, coisas terríveis estavam saindo da boca dos israelitas, e isso estava aborrecendo o Senhor, isso estava irritando o Senhor, isso estava trazendo à tona a ira de Deus, de forma que, mais uma vez, surge uma grande insatisfação do soberano Criador para com os descendentes de Abraão. Na sequência do versículo 13, o povo então retruca a fala de Deus com o seguinte questionamento. Perceba que Deus acabou de dizer a sua declaração: vocês estão trazendo duras palavras contra mim. O que é que o povo diz? Eles dizem: o que é que nós temos falado contra ti? O que é que nós estamos dizendo? Que palavras tão duras são essas? Nós não sabemos, Deus. O que é que nós estamos dizendo? E vale ressaltar, meus irmãos, que esse aqui não é um questionamento de alguém inocente que está tentando se justificar. Olha, eu sou inocente, eu tenho como provar isso. Não é essa a situação. Isso aqui se trata, na verdade, de um cinismo por parte desse povo, onde de forma descarada, com um tremendo desaforo, eles estavam fingindo que não havia nada de errado com eles. Com esse tipo de questionamento cínico, os israelitas tentavam esconder
o verdadeiro estado dos seus corações. Eles tentavam se esconder de Deus, esconder esse estado que estava dentro deles, que era o estado de dureza, de frieza e de completa apatia espiritual. As palavras hostis desse povo eram um reflexo de como andavam as suas vidas diante de Deus. Como afirmou o próprio Jesus no Novo Testamento, a boca fala do que está cheio o coração. Na medicina, Débora é médica aqui, quase médica, ela comprova isso. Existe o conhecido procedimento médico chamado de anestesia. Esse procedimento tem como objetivo induzir um paciente a um estado temporário de ausência de dor ou então de qualquer tipo de sensação física, principalmente a anestesia geral, onde o paciente ele fica completamente inconsciente. De certa forma, esse povo estava justamente desse jeito. O povo estava anestesiado, não fisicamente, mas espiritualmente eles estavam anestesiados. Por quê? Porque eles pecaram, eles desobedeceram, eles desonraram o nome de Deus, mas apesar disso eles não reconheciam os seus erros perante o Senhor. Tamanha era a anestesia espiritual dos israelitas que eles achavam que estavam fazendo tudo de maneira correta. Eles estavam achando que viviam em santidade, em obediência. O que é que nós fizemos de errado? O Senhor está nos acusando injustamente. Então Deus traz a resposta a esse questionamento, mostrando ao povo quais eram essas palavras duras e hostis que eles estavam proferindo. Veja comigo versículos 14 e 15. Veja que o texto diz: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Quem nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Em outras palavras, o povo estava acusando Deus de ser injusto. Eles estavam acusando Deus de virar as costas para Israel. Eles estavam acusando o Senhor de ter se esquecido da sua aliança e das suas promessas para com os descendentes de Abraão. E essas palavras, elas tinham como base a mesma coisa que foi dita por Asaf no Salmo de número 73. Eles abriam a boca e diziam: os ímpios, aqueles que desonram a Deus, os pecadores que estão condenados, eles prosperam. Os ímpios prosperam, eles são felizes, enquanto nós, o povo de Deus, estamos aqui sofrendo amargamente. Os perversos, eles provocam a Deus com os seus pecados, só que nada lhes acontece. Eles não são punidos, eles não são castigados, enquanto nós, o povo de Deus, enfrentamos diversas dificuldades, diversas angústias, diversas batalhas. E a conclusão que esse povo chegava era: se a situação é essa, se é assim que está acontecendo, do que é que nos adianta servir a Deus? Do que é que nos adianta guardar as promessas do Senhor, guardar os mandamentos do Senhor, guardar a sua lei? Do que é que nos adianta prestar um serviço de culto agradável ao Senhor, se Ele tem se esquecido de nós? De que nos adianta andar de luto? De que nos adianta nós nos humilharmos, chorando, jejuando perante esse Deus que tem virado as costas para os nossos problemas? Onde está a vantagem? Onde está a bênção de servir a Deus? Certa vez, um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, ele disse que Deus morreu. Deus morreu. E a sua intenção ao afirmar isso era dizer que o cristianismo global está em decadência e que a sua influência na vida das pessoas está cada vez menor, está diminuindo. Sendo assim, para Nietzsche, a religião cristã não faz nenhuma diferença real na vida das pessoas. E por isso não vale a pena se submeter ao Deus da Bíblia, segundo o que ele pensa. De certa forma, era isso que os israelitas estavam pensando. Não vale a pena servir a esse Deus, porque isso não faz nenhuma diferença em nossas vidas. Nós continuamos sofrendo, nós continuamos angustiados, passando por duros problemas. Deus está morto em nossas vidas, porque isso não faz diferença nenhuma.
E isso nem sequer tinha fundamento, porque na verdade eles não serviam a Deus corretamente. Eles não estavam servindo ao Senhor, tudo que eles faziam era superficial, era mentiroso, era hipócrita, era mecânico, era vazio. Tudo que eles faziam fugia do verdadeiro significado de serviço, de adoração agradável a Deus. O que surge aqui, na verdade, meus irmãos, é uma dura murmuração, pautada em motivos injustos, uma dura murmuração por parte de pessoas que achavam que estavam servindo a Deus, que estavam vivendo para a glória de Deus, só que, na verdade, elas estavam completamente distantes dele. Mas perceba que a primeira parte do versículo 16 fala agora de um segundo grupo. Até então o texto se referiu a esse grupo, o grupo murmurador, o grupo ingrato, que estava dizendo que não vale a pena servir a Deus. Agora a primeira parte do versículo 16 fala de um segundo grupo. Enquanto o primeiro grupo murmurava contra o Senhor, questionando sua justiça, o seu amor, a sua fidelidade, enquanto o primeiro grupo fazia isso, esse segundo grupo tinha uma fala diferente. Perceba na sua Bíblia que o texto diz que eles falavam uns aos outros. Eles conversavam entre si. E embora nós não saibamos ao certo o que eles estavam dizendo, a ideia que o texto nos sugere aqui é que eles estavam se reunindo entre si, não para murmurar, não para questionar a Deus, mas para lembrar das promessas de Deus. Eles estavam se reunindo entre si, na certeza de que essas promessas feitas pelo Senhor seriam cumpridas. Essas pessoas não estavam se reunindo para murmurar, mas para confortar uns aos outros, consolando-se mutuamente. Esse grupo aqui que Malaquias nos apresenta agora, se trata do remanescente fiel que existia no meio do povo. Indivíduos que não tinham a ousadia de murmurar, indivíduos que não estavam virando as costas para Deus, mas que estavam prostrados diante dele e da sua lei. Mesmo no meio de tantas dificuldades e tantos problemas, essas pessoas aqui, ao contrário das primeiras, eles se lembravam da bondade, da misericórdia e da fidelidade de Deus. E por que as palavras desse segundo grupo eram de esperança e não de murmuração? Por que no meio do povo de Israel você tinha um grande grupo que murmurava, reclamava, vivia no pecado e era ingrato ao Senhor, ao mesmo tempo em que você tinha um grupo que permanecia fiel? Por que eles eram assim? Diz o texto que era porque eles temiam ao Senhor. O livro de Provérbios nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esse era o motivo pelo qual esse segundo grupo não dava lugar à murmuração. Eles estavam agindo com sabedoria porque eles temiam a Deus. Aqui o texto passa a tratar de servos verdadeiros, autênticos, servos fiéis, pessoas que permaneciam temendo ao Senhor, zelando por sua palavra, zelando por suas promessas, sem dar lugar à desconfiança. E diz o texto que o Senhor estava atento, não somente à murmuração, mas ele estava atento a esses servos. Deus estava ouvindo com atenção essa conversa preciosa, essa conversa que acontecia no temor do Senhor, essa conversa que acontecia pautada na palavra. Deus se agradava da atitude daqueles que permaneciam fiéis diante da sua presença. Irmãos, quando nós nos afastamos do Senhor, quando o pecado prevalece em nossa vida, quando o nosso coração está sendo preenchido pelo mundo, ao invés de ser preenchido pela palavra de Deus, quando a nossa alma está sendo entregue à pecaminosidade dessa terra, quando nós desejamos os tesouros dessa terra, quando nós nos entregamos aos prazeres da carne, fugimos da presença de Deus, quando isso acontece, a nossa boca se enche de murmuração, de reclamação, de ingratidão diante de Deus. Por causa do pecado, nós afrontamos a Deus. Por causa do nosso pecado, nós duvidamos do cuidado do Senhor, da sua bondade, das suas promessas. Se nós somos verdadeiros servos de Jesus Cristo, nós jamais podemos esquecer que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade.
Jamais nós podemos esquecer que a graça de Deus é muito maior que os nossos problemas, e essa graça nos basta. O que nós precisamos é dessa graça maravilhosa permeando a nossa vida. Embora as coisas estejam difíceis, embora a nossa situação pareça completamente desfavorável, nós não devemos murmurar contra o Senhor, porque Ele tem dado infinitas provas do seu amor para conosco. Jesus Cristo é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Por isso nós não podemos ter medo, porque o Deus da nossa fé está conosco todos os dias. As marcas de um servo autêntico. Nós acabamos de ver que um servo autêntico de Deus, ele se abstém da murmuração, ele jamais vive murmurando. Em segundo lugar, o servo autêntico será preservado por Deus. Ele será preservado por Deus. Segunda parte do versículo 16 até o versículo de número 18. A segunda parte do versículo 16 nos informa que havia um memorial perante o Senhor. A palavra memorial traz literalmente o sentido de um livro de lembranças. Um livro de lembranças. Mas então o que é que Deus faz com esse livro de lembranças? Qual é a sua finalidade última? Diz o texto que nesse livro estão escritos os nomes daqueles que temem ao Senhor. Os nomes daqueles que se lembram do Senhor. Os nomes daqueles que jamais se esquecem de quem Deus é e do que Ele representa. Em outras palavras, Deus tem por escrito os nomes de todos os seus servos. Deus tem anotado o nome individualmente de todos os seus filhos. Não daqueles que fingem ser filhos e servos. Aqueles que fingem e que na verdade viram as costas para Deus. Não, mas nesse livro estão escritos todos os nomes dos verdadeiros servos, daqueles que permanecem vivendo no temor do Senhor, daqueles que constantemente se lembram do amor e da misericórdia do Altíssimo. É absolutamente impossível alguém enganar o Senhor, fingindo que o ama e que vive para a sua glória, para Ele colocar o nomezinho escrito lá no seu livro. É impossível, porque a Deus ninguém pode enganar. Existe uma teoria psiquiátrica desenvolvida por um psiquiatra britânico chamado John Bowlby. Essa teoria é denominada de teoria do apego. Ela afirma que uma criança nasce com as ferramentas emocionais necessárias para se vincular aos seus pais, de maneira especial à sua mãe. Ou seja, a criança ela sabe distinguir muito bem quem é a sua mãe, reconhecendo-a pela voz, pelo cheiro e até mesmo pelo toque, pela aproximação. Semelhantemente, Deus é aquele que sabe distinguir perfeitamente quem são os seus filhos, os seus servos. O Senhor jamais se confunde em relação ao seu povo, porque os nomes dessas pessoas, desse povo, esses nomes estão escritos em seu livro, como Malaquias está dizendo aqui. E como é que se chama esse livro? Apocalipse o chama de livro da vida. O livro da vida. E vale ressaltar que esses servos não têm os seus nomes escritos no livro da vida por causa de alguma bondade que existia naturalmente neles. Não era por causa disso, mas era por causa da graça celestial que os alcançou. Claramente o que está diante de nós, meus irmãos, é o princípio da eleição. Aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, no livro de lembranças de Deus, são aqueles que foram eleitos, escolhidos pelo próprio Deus, desde antes da fundação do mundo. Esses servos não são lembrados porque eles são melhores que as demais pessoas, porque eles são mais especiais que os demais pecadores, não, mas eles são lembrados porque eles foram eleitos, escolhidos, separados para a salvação, sendo alcançados pela graça do Senhor. É por causa disso que esses servos permanecem fiéis no temor do Senhor. É por causa disso que eles continuam servindo, buscando a presença do Senhor em todo momento. É por causa disso que o Deus gracioso jamais se esquecerá daqueles que lhe pertencem,
porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. O versículo 17 então nos diz que estes que têm os seus nomes escritos no livro do Senhor são um particular tesouro para Ele. A palavra hebraica, que é traduzida aqui com a expressão particular tesouro, traz justamente a ideia de uma posse, de uma propriedade. E não é uma propriedade qualquer, mas é algo que é extremamente valioso e precioso para o seu dono. Em outras palavras, esses servos que foram eleitos na eternidade, esses que têm os seus nomes escritos no livro da vida, eles são um tesouro precioso nas mãos do Senhor. Eles são um povo que pertence exclusivamente ao Senhor. Por causa disso, eles jamais poderão ser arrebatados das mãos de Deus. O apóstolo Pedro falou exatamente sobre isso quando escreveu o seguinte, no capítulo 2 da sua primeira carta: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E onde culmina então tudo isso? Em sua completude, o versículo 17 nos diz: eles serão para mim, isso aqui é Deus falando, eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Esse dia ao qual o texto se refere diz respeito ao grande dia, ao dia do juízo, ao dia do retorno de Cristo, que vai ser detalhado com mais profundidade no capítulo 4 de Malaquias, mas que já começa a ser mencionado aqui. Trata-se do dia em que Deus se levantará para julgar todas as nações, o dia em que Ele derramará da sua santa ira sobre a cabeça de todos aqueles que rejeitaram o seu nome e a sua lei, o dia em que Ele fará justiça contra todos os perversos que tanto se abraçaram com a iniquidade. Mas diz a palavra que nesse mesmo dia os servos de Deus serão poupados. Na cultura do Oriente Médio, os filhos que serviam ao pai, ao seu próprio pai, eles tinham certos privilégios. Eles eram privilegiados e eles eram poupados de determinadas coisas. Da mesma forma, Deus poupará o seu povo. Todo aquele que o serve verdadeiramente será poupado da ira que há de ser revelada no último dia. Sim, claro, Deus livra os seus filhos de muitos problemas hoje, agora, nesse tempo presente, mas o maior livramento para os filhos de Deus é o livramento das suas almas da condenação eterna. Esses servos são tratados como filhos preciosos, tesouro particular, povo de propriedade exclusiva, enquanto os perversos, os incrédulos, serão jogados no fogo que nunca se apaga, perecendo eternamente. Enquanto isso vai acontecer, os servos preciosos do Senhor serão preservados pelas mãos do próprio Deus, serão acolhidos nos braços do Pai Celestial por toda a eternidade. Diz o versículo 18 então, que nesse dia, nesse grandioso dia, ficará completamente claro quem são os verdadeiros servos de Deus, aqueles que foram fiéis à palavra, aqueles que viveram no temor do Senhor. Ficará claro quem eles são, fazendo um contraste com aqueles que nunca serviram a Deus de verdade, aqueles que rejeitaram a lei, aqueles que permaneceram nas tendas da perversidade, murmurando, sendo ingratos diante do Senhor o tempo todo. Meus queridos irmãos, se nós verdadeiramente servimos a Deus, se nós somos filhos de Deus, se o Evangelho transformou a nossa vida e nos levou para os braços do Senhor, isso significa dizer que nós fomos escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Se nós somos servos fiéis, isso implica dizer que o nosso nome está escrito no livro da vida.
As nossas almas serão preservadas, as nossas almas serão livradas da condenação e da ira vindoura que há de ser revelada no dia do juízo. E isso acontecerá não porque nós merecemos, não porque compramos isso, não porque apresentamos algo a Deus, mas isso acontecerá porque o Senhor foi gracioso e misericordioso para conosco. Isso acontecerá, meus irmãos, porque Deus tanto nos amou que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não somos ovelhas espalhadas, desgarradas, abandonadas. Nós temos um pastor, e o nome do nosso bom pastor é Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos conhece intimamente, Ele nos conhece pessoalmente. Nós pertencemos a Cristo Jesus. Diante dessa verdade gloriosa, nós devemos viver no temor do Senhor, obedecendo a sua palavra, buscando a sua presença, amando a igreja, porque ainda que passemos por grandes aflições e tribulações, um dia nós descansaremos nos braços do nosso Pai Celestial. A nossa esperança está completamente firmada na ressurreição de Cristo Jesus. Ele está vivo, Ele reina por toda a eternidade, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso bom pastor, e um dia Ele retornará. Os perversos serão condenados ao inferno, mas nós desfrutaremos de uma eternidade alegre na presença do nosso Salvador. Mas então, o que é que nós aprendemos? O que é que nós podemos trazer para o nosso coração diante daquilo que Malaquias afirmou com tanta autoridade? Veja só, não faz sentido nós afirmarmos que somos servos do Senhor se a nossa vida está sendo constantemente preenchida de murmuração. Não faz sentido você dizer que serve a Cristo, que ama Jesus, que Jesus mudou a sua vida, se a sua vida é preenchida de reclamação, de desgosto diante de Deus. Nós precisamos lembrar de uma coisa muito importante e que tem sido distorcida em vários lugares. O fato de nós sermos crentes não nos livra dos sofrimentos desse tempo presente. O fato de nós sermos crentes não nos garante uma vida tranquila aqui nesse mundo, como pregam muitas falsas igrejas e falsos pastores. Servir a Cristo, meus irmãos, não nos deixa blindados contra o sofrimento e contra a angústia. O fato de você professar a fé em Jesus não coloca em você uma armadura impenetrável que não permite que nenhum sofrimento chegue na sua vida. Isso não é verdade. Isso significa dizer que muitas vezes coisas vão acontecer, muitas vezes o dinheiro vai faltar e a nossa vida financeira vai se apertar, muitas vezes o desemprego vai bater a nossa porta, não vai se afastar de nós, a porta de emprego não vai se abrir e o crente terá que passar um tempo desempregado. Você acha que crente não fica desempregado? Fica também. Muitas vezes o problema de saúde chega e começa a nos machucar, e começa a nos fragilizar, e começa a trazer aperto financeiro por causa de medicações, tratamentos, consultas. Muitas vezes nós precisamos lidar com problemas terríveis, até mesmo dentro da nossa própria casa, com a nossa família, os pais com os seus filhos, os filhos com os seus pais, com irmãos e irmãs, tias, tios, primos. O sofrimento muitas vezes chega em nossa vida, e ele não chega com leveza muitas vezes ele chega com dureza. Ele chega arrebentando a porta da nossa casa com os 2 pés, nos fazendo chorar amargamente de um dia para o outro. O sofrimento é real. E o que é que nós fazemos na maioria das vezes quando o sofrimento vem? Nós começamos a murmurar. Nós fazemos do jeito errado. Nós começamos a murmurar dizendo que Deus se esqueceu de nós. Deus se esqueceu de mim. Nós começamos a dizer que Ele não honra a nossa obediência. Para que eu estou obedecendo, Deus? Se estou aqui sofrendo, para que eu te sirvo? Nós dizemos, de que me vale servir ao Senhor, se Ele não me abençoa? De que me vale ser fiel, se esse Deus é tirano e só sabe me amaldiçoar? Do que é que me vale? Ele não ouve as minhas orações.
Eu falo, peço, e Ele não responde. Ele está calado. Que Deus é esse que não se importa comigo? Terrível pecado, meus irmãos. Terrível pecado. Porque se de fato nós servimos ao Senhor, nós não podemos gastar os nossos dias reclamando da vida. Que pecado! Deus nos deu a vida. Deus nos deu o fôlego para respirar. Deus nos deu uma vida espiritual. E nós gastamos essa vida reclamando. Nós gastamos essa vida achando ruim tudo que Deus nos dá. Somos ingratos. É pouco, Deus, eu quero mais. Não somos contentes. Somos insensíveis, descontentes, ingratos diante de Deus. Meu querido irmão, Deus não é obrigado a nos dar tudo aquilo que nós queremos. E nós queremos obrigá-lo a isso. O Senhor ainda não me deu o que eu quero. Me dê. A gente quer obrigar Deus a nos dar o que nós queremos. Ele não é obrigado, meu querido irmão. Deus não é o nosso servo. Deus não é um gênio da lâmpada. Ele não é obrigado a realizar todos os nossos desejos. Por que que nós queremos viver uma vida de maneira que Deus tem que realizar a vida dos nossos sonhos? Por que que nós queremos ser mais sábios que Deus? Por que que nós queremos dizer que a nossa vontade é melhor que a vontade de Deus? Os planos dele, muitas vezes, são diferentes dos nossos. E glória a Deus por isso. Porque nós somos falhos. Nós não sabemos o que queremos. Nós somos imperfeitos, mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ele sabe exatamente do que nós precisamos. O Senhor conhece as nossas necessidades. Antes mesmo que você peça alguma coisa, Deus já conhece, Deus já sabe, e muitas vezes Ele já está agindo em seu favor. Ele supre todas as nossas necessidades. Ele prometeu que cuidaria de nós, mas Ele nunca prometeu que nos daria a vida dos nossos sonhos. Ele prometeu que estaria ao nosso lado todos os dias. Ele prometeu que supriria aquilo que nós precisamos. Ele prometeu que estaria conosco, cuidando da nossa vida em todas as áreas. Mas Ele nunca prometeu realizar todos os nossos sonhos. Ele nunca prometeu fazer tudo do jeito que nós planejamos. Muito maior do que os nossos problemas é a graça de Deus sobre nós. Meu querido irmão, seja grato. Seja grato. Seja grato pelo pão de cada dia. Seja grato pela roupa que você tem para vestir. Seja grato pela água que você tem para beber. Seja grato pela cama que você tem para dormir toda noite. E pelo teto que está sobre a sua cabeça, porque muitas pessoas não têm isso. E Deus te deu. Seja grato porque você está vivo. Porque você está respirando. Porque você está aqui hoje. Porque muitas pessoas foram dormir ontem e não acordaram. Seja grato, meu querido irmão, acima de tudo, porque o Senhor te libertou do império das trevas e te transportou para o reino que pertence a Cristo Jesus. Seja grato, porque você foi salvo da condenação eterna. Se você é crente em Cristo, se você serve a Cristo, você foi salvo dessa condenação. Deus é bom para conosco, ainda que tenhamos duras batalhas para travar. Nós devemos ter a certeza de que o nosso Deus caminha ao nosso lado todos os dias. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele também disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não devemos ter um coração murmurador, meus irmãos. Nós devemos ter um coração esperançoso, grato, um coração firmado nas promessas e no cuidado de Deus. Além disso, a nossa esperança não deve estar posta nesse mundo, como ele o é agora. A nossa esperança não deve ser a resolução de todos os nossos problemas que temos aqui nesse tempo presente. A nossa esperança não deve ser a possibilidade de uma vida tranquila, relaxante aqui nessa terra. A nossa esperança não se oriunda dos tesouros dessa terra passageira. A nossa esperança, meu querido irmão, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nós devemos colocar os nossos olhos, o nosso coração e a nossa mente na eternidade.
se nós somos servos autênticos do Deus Altíssimo, nós devemos ter a esperança de que, ainda que o nosso corpo sofra, a nossa alma está nas mãos do Senhor. A nossa alma será preservada pelo Senhor, mas isso é possível não por causa do nosso serviço ou por causa dos nossos méritos. Isso só é possível por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu querido irmão, o remanescente fiel que será preservado por Deus só existe por causa de Jesus, por causa da obra de Jesus. Todos os eleitos, salvos pela graça mediante a fé em Cristo, esses eleitos serão preservados. Oh, como nós erramos quando pautamos a nossa vida nesse mundo, e o que mais importa para nós é o trabalho, é o dinheiro, é a faculdade, é a família, é o sonho, é o projeto, quando nós deveríamos colocar a nossa vida, a nossa mente na eternidade, ansiando pelo dia em que nós estaremos com o Senhor. Porque, meu querido irmão, Cristo retornará. Muitas pessoas não acreditam nisso, muitas pessoas zombam disso, mas Cristo retornará, e quando Ele retornar, o diabo, os seus anjos e todos os incrédulos serão jogados no fogo do inferno. Mas nesse mesmo dia, Cristo se encontrará com a sua noiva. Ele não retornará para buscar pessoas aleatórias, mas Ele retornará para buscar os seus servos fiéis, todos aqueles que foram comprados, lavados e remidos pelo seu precioso sangue. Cristo retornará para se encontrar com todos aqueles que viveram no temor do Senhor, todos aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Se nós somos servos, se nós somos filhos, nós o ouviremos dizer: vinde benditos do meu Pai, há lugar para vocês. Nesse dia, Cristo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É por isso que todos os dias a nossa ardente expectativa deve ser: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Todos os dias você deve dizer: eu quero que Cristo volte, eu quero habitar com Cristo no novo céu e na nova terra. Enquanto eu sofro aqui nesse mundo, na eternidade eu deixarei de sofrer. Meu querido irmão, da mesma forma que as obras de arte, da mesma forma que elas, os servos verdadeiros, autênticos, também podem ser identificados por aquilo que eles fazem, a maneira como eles se comportam, sim, mas principalmente eles são identificados porque Deus os conhece pelo nome.